Bom dia pessoal, eu me chamo João André e hoje a gente vai falar sobre os top 5 indicadores da gestão financeira. O que não se mede, não se gerencia, e o que não se gerencia, não se tem um bom resultado. Então eu espero contribuir aqui com vocês com cinco ideias de indicadores. Eu sugiro na verdade você implementar os 5 indicadores, são simples e vão ter uma grande relevância, vão dar luz, holofote para os números da sua empresa. Bom, esse vídeo tem planilha, então essa daqui é a planilha. Eu fiz uma simulação de 6 meses de uma espécie de DRE, uma demonstração de resultado do exercício. Na primeira linha eu coloquei a receita bruta, na segunda linha os impostos e taxas sobre a receita. A subtração entre essas linhas a gente tem a nossa receita líquida. Na quarta linha a gente tem os nossos custos diretos para a fabricação dos produtos ou do serviço. E aí a subtração entre a receita líquida e esses custos, a gente obtém o nosso lucro bruto. Subtraindo do lucro bruto as despesas fixas da empresa, a gente encontra o nosso lucro operacional. Eu tenho um caixa que eu estipulei inicialmente R$100.000 e eu somo esse lucro bruto ao nosso caixa final, ao nosso caixa inicial, e chego no caixa final. E fiz isso para todos os meses. E aí vamos agora abordar os top 5 indicadores. Eu fiz questão de criar esse demonstrativo aí financeiro, porque é a partir dele que a gente cria os nossos indicadores. Basicamente é como se a gente desenvolvesse um indicador para cada uma dessas linhas. Então eu vou ter um primeiro indicador medindo o crescimento da minha empresa. E a forma de medir o crescimento da minha empresa, a taxa de aceitação dela no mercado, é eu medindo a minha receita bruta, é medindo o meu faturamento. Então eu divido o faturamento do mês subsequente com o mês anterior e eu tenho uma taxa de crescimento. Então, como vocês podem ver, o primeiro mês eu não vou ter informação, porque eu não tenho um mês anterior para comparar aqui no nosso exemplo, mas a partir dos próximos meses eu tenho aqui 96%, que é a divisão entre o mês 2 e o mês 1, 100%, porque estão muito parecidos o mês 2 e o mês 3, o mês 4 também muito semelhante, o mês 5 teve um aumento no faturamento e o mês 6 manteve o patamar praticamente do mês 5. Então eu tenho aqui uma taxa de crescimento de mês a mês. Uma outra forma de fazer isso aqui é você somando um período. Então eu posso pegar a média de faturamento de 6 meses e fazer uma média móvel. Os últimos 6 meses dividido pelos 6 meses anterior. Então eu consigo ter ou 12 meses, porque aí eu tenho uma proteção com relação à sazonalidade que possa vir a ter o meu produto. Meu produto pode ter, eu posso ter uma loja que vende produto de Natal, por exemplo. Então, o período de final do ano eu vou ter um aumento nas vendas que não necessariamente está associado a um crescimento da minha empresa. Realmente é um evento sazonal que acontece no final do ano e que tem um aumento de procura pelo meu produto. De qualquer forma, você tem esse artifício de fazer a média dos últimos 12 meses e aí você vai estar sempre contemplando um período natalino para esse exemplo que eu estou dando. Outro indicador é o indicador de custo direto de faturamento. Custo direto sobre o faturamento. Esse indicador ele mostra um indicador de eficiência. Quanto menor essa taxa, melhor. Significa que eu estou fazendo mais com menos. Então, para esse primeiro mês, eu estaria dividindo os 45 mil sobre o faturamento de 99. Significa que eu gastei 45 mil reais para vender o equivalente a 99 mil. No segundo mês, 44 para vender 95. No terceiro, 46 para vender 95. O mesmo também se aplica para o exemplo anterior. Eu posso fazer uma média dos últimos 6 meses do meu custo de custos diretos para a produção e uma média dos últimos 6 meses para o meu faturamento e fazer uma divisão entre eles. Eu vou ter uma média dos últimos 6 meses do meu grau de eficiência
para a minha empresa. E aí eu comparo quando é que eu estou sendo mais e menos eficiente. Nesse caso, a gente tem que só ter um cuidado, porque apesar de eu estar medindo eficiência, aqui quanto menor, melhor. Porque eu estou fazendo a subtração de custo, ou seja, de uma despesa, né, de um gasto, sobre um faturamento. Então, quanto menos eu gastar e mais eu faturar, menor vai ser essa divisão. Então, você nota aqui que o melhor mês foi esse mês 5, em que eu tive um resultado dessa divisão de 40%. O nosso terceiro indicador é a divisão das despesas fixas pelo faturamento. Qual a diferença entre elas? Os custos diretos estão muito mais associados ao valor da produção. Já as despesas fixas indiferem quanto eu vendi ou não vendi. Se eu vender 0 naquele mês, eu continuo tendo despesa fixa. E se eu vender o topo histórico de vendas, eu também vou continuar tendo mais ou menos aquela mesma despesa fixa. Esse indicador tende a variar menos. Então você nota aqui que as despesas fixas se mantiveram num patamar de 27, 22, 23, enquanto que os custos diretos variaram de 39 mil até 47 mil. Tem uma margem de variação muito maior. Mas aqui é muito semelhante. Quanto menor as minhas despesas fixas, quanto menor será esse indicador, melhor. Nosso quarto indicador se refere a lucro bruto. Lucro operacional. Ou seja, é quanto que ficou de resultado depois de pago todas as contas, pago todas as despesas, descontado todos os impostos, quanto de fato ficou apurado no resultado da empresa. Então, é o nosso lucro operacional. Nesse caso, quanto maior o lucro operacional, melhor. Então, eu tenho uma divisão entre o lucro operacional sobre a receita. Aqui vale destacar o seguinte: todas essas divisões são com a mesma unidade, a unidade de dinheiro monetária. Eu não estou dividindo uma grandeza de vendas, volume de vendas, números de produtos vendidos pelo valor vendido. Eu estou sempre dividindo dinheiro por dinheiro, real por real, certo? Então aqui, quanto maior o meu lucro operacional, maior o meu indicador e melhor. E a gente pode ver que o maior indicador aqui é no mês 5, 30% de margem de lucro operacional em relação ao meu faturamento. E o menor foi 2 meses aqui que empatou. O mês 2 com 17% e o mês 6 com 17%. E no final, o nosso último indicador, mas não menos importante, é um indicador de saúde financeira. Aqui nesse nosso exemplo está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas pode não ser a realidade da empresa. Eu posso estar tendo alguns meses de prejuízo e eu posso estar com alguma dificuldade de capital de giro. Então eu tenho calculado o nosso capital de giro da empresa, a necessidade de capital de giro da empresa, e aí eu vou dividir o caixa da empresa pela necessidade de capital de giro. Se eu tiver maior do que 100%, ótimo. Se eu tiver um indicador menor do que 100%, eu preciso me preocupar. Porque eu não vou ter dinheiro suficiente para bancar a operação da minha empresa. Então eu preciso bolar uma estratégia, começar a criar um plano de ação para reverter essa situação. Negociar com fornecedores, recorrer a um empréstimo. Mas se eu tenho esse indicador menor do que 100%, eu preciso agir rápido, urgente. Nesse caso aqui, todos os nossos meses eu mantive um indicador acima de 100%. E aqui, de bônus ainda para a planilha de vocês, quem quiser a planilha, deixa aqui os comentários, eu envio para o e-mail de vocês. Mas o bônus aqui é que um gráfico do faturamento, você vê que o faturamento se manteve muito próximo aqui dos 100 mil reais, o faturamento é essa linha azul, que está com esse eixo aqui da esquerda, muito próximo aqui dos 100 mil reais, 99, 95, 100, 199. E o gráfico de laranja é o nosso lucro operacional, que é esse eixo aqui da direita. E aí você vê que o lucro operacional, ele inicia aqui num patamar muito próximo de 20 mil, 15 mil, 18 mil, e no mês 5 ele atinge aqui o patamar máximo de 30 mil reais de lucro operacional. E isso se deve
não pelo fato de haver um faturamento maior. O faturamento se manteve praticamente constante. 99 já tinha atingido no primeiro mês, 99 no sexto mês. O fato da gente ter tido um resultado muito melhor no nosso quinto mês se deve justamente ao nosso controle das despesas, no qual a gente teve um custo direto de R$39 mil, muito inferior ao comparado ao custo direto do mês subsequente e o primeiro mês, que também tiveram faturamentos equivalentes, e também tivemos um bom controle das nossas despesas fixas. Então, isso é representado nesses números dos indicadores. Você tem 23% da despesa fixa em relação ao faturamento, que é o menor índice durante 6 meses, e tem 40% dos custos diretos em relação ao faturamento, que também é o menor índice em relação a esses 6 meses, que prova então que esses indicadores vão sim representar retratar realmente a realidade da sua empresa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.